Vamos lá. Boa noite, pessoal. Começando mais uma live do CD Entortando. Agora nós estamos nessa nova fase, né, que é a Experiências do CD Entortando, onde a gente está convidando personagens, né, que cantaram junto, fizeram vocais, o James também, que foi o produtor. E essa semana estamos aí com o Palhaço Rodopirô, que fez vocal na Ele Quer Tocar na Minha Banda, do que Desmonta, Promessas de Remendos e Sapo Cachorrinho. 4 das 10 músicas do CD Entortando. E é isso aí, pode se apresentar, Vina. Se apresentar não, né? Dá seu boa noite e depois passa pro Rodopiru. E aí, pessoas? Bom, eu desejo aqui meu boa noite, boa tarde, bom dia. Sempre digo que é atemporal isso aqui de live. Muito feliz de ter o Palhaço Rodopirô aqui com a gente, camarada das antigas, parceiro musical, e que foi uma escolha das mais cativantes que eu tive ao gravar o Entortando. Eu fiz, cara, Rodopirô tem que entrar nessa, porque faz parte da minha história, né? E aí eu vou deixar o Rodopirô se apresentar, dar o olá dele. E aí, Rodopirô, já deixo com você uma pergunta que o James, semana passada, fez, sabe? E que eu não tinha pensado na importância dela, que ele me fez reconectar algumas memórias. Eu queria saber como foi que a gente se conheceu até chegar a desembocar na música. Mas o espaço é seu aí, velho. Oh, perfeito. Eu até já lembrei você. Eu sou Adenilton Paixão, mas gosto de ser chamado nesses projetos de Vinícius por Palhaço Rodopirô, porque lá no passado, quando a gente pensou em compor músicas, a gente brincava. Tinha muito a ver com a parte infantil. Eu gostava muito da coisa, da melodia infantil. E o Vina gosta de coisas que mexem com a complexidade da existência das pessoas, né? Principalmente dos sentimentos. Com relação a essa pergunta de como nos conhecemos, lá em 2001, em 2000, ia eu para iniciar o curso de filosofia, se eu não me engano, 2001, e encontro um cara com a camisa do Grêmio. E naquele ano, o Corinthians tinha perdido a final da Copa do Brasil para o Grêmio, eu sou corintiano. E eu me bati com ele no corredor, ele se bateu comigo e me olhou feio. Eu digo, cara, que cara idiota, velho. E aí ele nem pediu desculpa e foi para a sala. Quando ele entrou na sala, eu vi que a sala era a mesma que a minha. Eu digo, nossa senhora, esse babaca vai estudar na mesma sala que eu, a mesma disciplina. Se eu não me engano, era Política 1, de uma disciplina de Sociologia, que eu estudava filosofia, vai fazer parte da grade de filosofia. E aí ele estava lá, eu digo, rapaz, eu sei que eu odiei ele quando conheci, pela camisa do Grêmio, por não ter pedido desculpa. Foi assim que eu o vi. Mas logo depois, tempos depois, ainda na disciplina, a gente começou a se encontrar nos corredores, ali em Beto, bater conversa, conversar. E ele disse que tinha um encontro de violão, e daí em diante, desde que a gente começou a tocar violão na casa dele, nesses encontros, é que a gente começou a compor. Uma coisa curiosa que eu queria comentar aqui sobre as letras que eu anotei, principalmente as que eu participei. Promessa de Remendo, eu saio anotando aqui, essas letras Entortando, Promessas de Remendo, as que eu estava prestando aqui mais atenção. A número 1 também, que é eu coloquei aqui como um traquejo meio que nordestino. Tem uma buscada meio que nordestina. Mas assim, de todas essas aqui, eu fiz algumas anotações que eu vou comentar ao longo da live, mas uma coisa curiosa, para a gente começar aqui, que é uma coisa que eu percebo nos textos de Vinícius. Eu, quando terminei agora o curso de filosofia, terminei o mestrado, acabei passeando por Hegel, um professor orientador meu acabou mandando eu ler Hegel, mas, enfim, eu acabei revendo a fenomenologia. Tem uma coisa curiosa nos textos de Vinícius, que é identidade dos contraditórios. Jefinho, já vou falar do princípio da identidade dos contraditórios, é o princípio lógico criado por Hegel, na filosofia hegeliana, e você encontra bastante quando ele trata na fenomenologia do espírito, ele trata dessa questão da identidade dos contraditórios ali quando ele vai falar do papel do efetivo, do contraditório efetivo. Então, assim, muito do texto, viu, Vina? Muito do seu... Vocês estão me ouvindo, então, né? É que é a primeira live que eu participo aí
Mas, assim, eu vi bastante disso no texto, essa identificação, esse namoro dos contraditórios. Olha só que frase, tão valente quanto o medo. Tão valente quanto o medo. Ele sai aproximando coisas e elas se identificam, porque é possível colocar dessa forma, assim, quando trata da questão do amor, por exemplo, eu coloquei aqui sorrisos de ferida que cura o amor que dói sem fim. Mas como é que o amor pode doer? Numa leitura superficial de uma música dessas, pessoas vão olhar e dizer, pô, o cara tá falando de sorriso de ferida que cura o amor que dói sem fim. Mas o amor dói, né? Então, dor e amor que vivem namorando ao longo do texto, que, assim, algumas pessoas podem questionar, mas amor e dor seriam coisas próximas, assim como ele tenta aproximar. E no fundo o futuro é ancestral. Olha que frase, o futuro é ancestral. Assim, como que o futuro poderia ser ancestral? Mas exatamente num tempo que não existe, que não possui realidade. A realidade do tempo, Vina, é toda mental. Você sabe muito bem disso. E olha, desde Santo Agostinho, lá nas Confissões, no livro 11, quando ele tratava de o passado não existe, que já se foi. O futuro não existe, que não chegou ainda. E o presente não existe porque, à medida que eu falo, as palavras e as sílabas decaem no tempo, não duram, logo não tem extensão, logo não existe. Então não há realidade no presente, nem no futuro, nem no passado. O que há é mera lembrança, expectativa e atenção. São unidades mentais. Isso o cara falou no século IV, depois de Cristo. Não precisou de Einstein para dizer que o tempo não existe. E ele coloca bem nessa questão mental. Então, assim, tem várias frases assim, mudando, posteriormente o que passou, né? Em promessas de remédio, né? Mudando posteriormente o que passou. Eu anotei aqui algumas frasinhas assim, ao longo dessas músicas, que são bastante... Eu vou ficar falando sozinho, vocês não vão me interromper, não? Cara, a gente tá entrando na sua viagem. Eu quero que você viaje mesmo, e a gente vai ouvindo aí. Olha só, olha, entortando. Nesse grito em voz calada. Vina. Não, e assim, eu acho perfeito isso. Porque é uma forma de... Às vezes a gente quer se comunicar e a gente tem dificuldade em dizer, com medo de faltar com a lógica. Suas músicas não têm medo, não têm obediência à ordem lógica. E é como se o ser humano é só lógica. O ser humano é pura razão, pura lógica. Pior não é nada, Vina. Eu li um dia desse, O Erro de Descartes. Um livro de um Antônio Damasio, um neurologista americano chamado Antônio Damasio. E ele escreveu esse livro chamado O Erro de Descartes. Curioso que ele diz que a razão, ele é um neurologista que defende a ideia de que a racionalidade não passa de uma das formas de expressão da sensibilidade. Então, para alguns que acham que a ordem racional e lógica, na hora de dizermos, de pensarmos, eu quero falar, eu quero cantar, eu quero me expressar, e devo me expressar, falar e cantar só de acordo com a disciplina lógica daquilo que o sentido e o significado... Vina, você explora os significados. E assim, quando você usa essa frase, por isso que eu estou aqui deitado na rede, eu até botei aqui também, anotei aqui para ficar na rede, porque deitado em uma rede desdobrava seus sentidos, desfazia infinitos, desfazendo seus intentos. Olha só, abriu a cabeça e flutuou em movimento. Essa coisa de você desfazer em infinitos. É bem por aí mesmo, essa abertura, abrir a cabeça, abrir possibilidades inclusive de comunicação. Prestem atenção em como ele se comunica nas letras. E como ele se comunica com o que ele quer expressar. Não é só com a letra, não. Com todo respeito, eu não acho que seja só uma questão da letra. A melodia, ela se encarrega de empurrar essa pluralidade de sentidos e significados, que quem ouve vai interpretar. Então, assim, você pode pegar... claro que tem pessoas que escrevem um determinado texto e quer alcançar um sentido, um significado final com aquilo que produziu. Só que música, ela é arte. Música, ela não tem um compromisso como, por exemplo, o direito e a argumentação. A argumentação exige uma estrutura lógica. Por exemplo, Jürgen Habermas, que é um filósofo que eu pesquisei no meu mestrado e que eu defendi na minha dissertação, Habermas, ele tem toda uma estrutura lógica para como você vai se comunicar.
Como é que eu me comunico? Como é que eu posso atingir entendimento? Como é que se alcança entendimento no processo comunicativo? Como é possível? Então, há regras para você alcançar o entendimento mútuo em um processo comunicativo produzido por uma razão discursiva, uma razão comunicativa. Então, assim, isso para o processo do direito, porque o Habermas pensava numa democracia deliberativa, um processo político, um processo jurídico, jurídico-político, inclusive. É isso que eu penso do Habermas. E o Wiener, quando trata da arte, ele não está obrigado a obedecer regras de semântica, e aí ele sai explorando a diversidade, a pluralidade. E o que eu mais acho interessante é como usa o princípio da identidade dos contraditórios dentro dos textos. Porque, de fato, é assim mesmo. Quantas vozes que pretendem falar, quanto se impõem, mas, no fundo, você fala, mas fala uma voz calada. Né? Não é só a questão do futuro ancestral, né? Se você pensar, mas a conjugação do tempo eu não poderia dizer que o futuro pode ser, não, de forma alguma, o futuro realmente é o passado. O que nós olhamos para a astrologia, para a astronomia também, para a astronomia, quando nós olhamos para as estrelas, vai me dizer que a gente vê o futuro? O que nós vemos é o passado, né? O que estamos acostumados a observarmos algo que já ocorreu. Né? Assim, em algum lugar do espaço, aquilo já ocorreu. Então, assim, essa dinâmica de trabalhar questões tem uma aqui bacana, questões de identidade de contraditórios. A música Promessas de Remendo eu adoro, porque tem esse inicial. Aí eu ia fazer uma pergunta para você. Quem deu essa ideia de começar Promessas de... Porque eu acho ela bem um rock and rollzinho. Quando você me apresentou a primeira vez essa música, eu não ouvi com esse riff. Inclusive, eu cantei ela, não tinha esse riff na entrada. E eu achei ela bem uma batidazinha de rock bem gostoso. Como é que você pensou essa possibilidade de colocar um riff, uma coisinha na entrada com uma guitarra? Então, na verdade já tinha, porque quando a gente gravou a sua voz lá, né, a gente foi pegando já nos canais direcionados para onde ia entrar a sua voz, né? E assim, essa ideia da guitarra aí foi o Násio, quem deu, né? Eu falei pro James, inclusive até semana passada a gente conversou sobre isso, falei da Promessa de Remendo, eu quero um metal gótico, uma coisa parecida com a pegada do metal gótico. E aí ele fez, beleza. E aí mandou para o Násio fazer as guitarras, e aí o Násio veio com essa introdução, né? E aí eu fiz, tá massa, tá ótimo, vamos nessa, vamos seguir adiante. Tá entendendo? Foi uma ideia mesmo, essa puxada aí foi o Násio. Né? A ideia minha mesmo foi mais a questão do juntar o metal gótico com o ska, com o fundo circense, né? Que o James formidavelmente conseguiu fazer. Ô, Rodopiro, me diga uma coisa. Você comentou agora, né, dessa coisa do infantil, né, das melodias e tal, e eu sempre vi em você também essa pegada, né, tal, circense, o próprio palhaço Rodopiro tá aí, né, para dizer. Mas eu tenho uma curiosidade, como você é um cara que me conhece há 23 anos e há 20 anos compôs muitas coisas comigo, qual foi a impressão que você teve ao se deparar com algo entortando, fazendo a comparação com aquelas nossas músicas, com a Psicodélica Psicóticos, que tem no mínimo 60% de coisas nossas ali, parcerias. O que é que você viu de diferença, semelhança? Qual a sua impressão? Eu acho que havia, na época que nós fazíamos composições, essa é uma impressão que eu tenho, posso estar enganado. Mas havia um pouco de... A maneira... Eu acho que talvez seja até da natureza mesmo, de quando nós somos mais velhos, né? A gente acaba ficando mais maduro e as letras elas são mais suaves, elas são menos carregadas, são menos... Não era que eu adoro... Primeiro, eu sou apaixonado por todas as suas composições, mas eu sinto que naquela época as coisas eram mais iradas, as coisas tinham mais rebeldia, mais... Você sentia um pouco de apertar na ferida, né, para deixar doer mesmo, na hora de se manifestar na música, né? Mas agora,
Hoje em dia eu já não vejo mais isso, eu vejo você permitindo que deixe-me interpretar com como eu quero me manifestar. Frase do caralho, deixe-me interpretar como eu quero expressar. Muito bom, muito bom. Eu necessitava, sabe, trazer essa indagação, porque o Rodopirô, como eu disse, né, vem de 2 décadas, né, então de contatos, e a gente produzia muita coisa, né, e produziu muita coisa, e que ainda sairão das gavetas, né, Rodopirô? A gente vai ainda lançar esses negócios aí. A gente passa 2, 3 noites tocando violão, só coisas nossas, tranquilamente, sabe? Sem nenhum problema. Pode ter certeza, viu, Eu não sei se Jefinho? A gente fez um você dia, lembra. quando ele foi lá, perdão, rapidinho, viu, Jefinho? Quando ele foi lá para Piranhas, e aí a gente conversando, e a gente se deu conta de que, parceria minha e dele, nós temos 214 composições. Porém, como na época não havia esses recursos mais fáceis de você guardar, e a gente também era meio que solto mesmo ali, né? Era brincando mesmo e tal. A gente tem, de cabeça, a gente toca aqui tranquilo, aqui umas 180, sabe? E a gente toca mesmo. A Carol Rodrigues, inclusive, ela, no meu aniversário, a gente saiu batendo a viola, ela falou assim, olha, meu irmão, que memória da porra é essa de vocês? Mas é porque a gente adorava aquelas coisas que a gente fazia, sabe? A gente adorava e ficava tocando, né? Tocava, repetia e ficou na cabeça, né? Mas você imagine a coisa. Diz aí, Adenilson, você vai falar alguma coisa? Então, eu me lembro de essas composições tinham o objetivo de era uma coisa tipo de não agradar a si mesmo, não é isso que eu queria dizer, não é o objetivo de agradar a si mesmo, é que eu gostava muito daquilo que a gente fazia. Não estava tão preocupado com na época não havia tanta preocupação minha da exposição. Mas eu tocava em casa, eu tocava na rua, para os amigos, quando eu chegava numa casinha de alguém, eu tocava aquela. E as pessoas gostavam. Não sei se você lembra que a gente estava num posto de gasolina e a gente estava tocando aquela música do navio português, que a gente tinha acabado de compor. Tinha um pessoal na porta do posto de gasolina, estava ouvindo, depois vieram prestar atenção, depois acabaram dando os parabéns. E depois eu fiquei pensando, porra, eles gostaram, mas quem gosta mais sou eu, e eu não estou fazendo música para eles gostarem. Foi o que eu fiquei com isso na cabeça, né? Sim, havia muito da visceralidade, como eu costumo dizer que ainda existe, né? Acho que é um pouco da nossa personalidade mesmo, sabe? Essa coisa meio que não enquadrada, sabe? De brincar um pouco com essas coisas, de provocar. Apesar das provocações mudarem as facetas, como você bem chamou a atenção, fazendo uma belíssima comparação aí da impressão, né? Do Entortando com aquelas músicas. Mas é isso, é produzir algum efeito, né? Algum impacto, sabe? Ô, Jefinho, e aí, tem alguma questão aí? Não, tem um comentário aqui. Você, inclusive, tem acabado de falar da Carol, e ela comentou aqui, que já faz um tempinho, mas tão bonito ver essa amizade e admiração. E que nível de discussão que a Denilton trouxe. Hashtag me sentindo intimidada. RS. Porque semana que vem é ela, né? Completou com queridos mesmo. maravilhosos. Ai, que massa. Eu acho. Que massa. Eu fui muito sortudo em conhecer você, Carol, sua mãe. Naquela época eu trabalhava numa cadeia que matava-se pessoas todos os dias. Nós éramos o pior presídio da América Latina. E eu me dispus a ir trabalhar lá, no presídio Barra América. Era meu primeiro emprego e eu gostava muito de passar as madrugadas ali, compondo, tocando música. Essa é a minha experiência particular. Eu fui agente penitenciário durante 8 anos, quando eu era jovem, né? Depois eu acabei passando com o tribunal, aí saí de lá do presídio. Mas a experiência que eu tive de compor com você no passado tinha essa questão de ser mais rebelde, de ser um pouco irritado na hora de compor. E hoje eu estava vendo que suas músicas realmente já têm uma busca de você permitir-se mais que me interpretem como desejar. E antes não era bem assim, era me interprete desse jeito. E agora é me interprete como deseje. Como desejar. Hoje eu vejo mais
faz isso. Aí, antes havia uma preocupação sua de como seria interpretado. E agora a sua preocupação é interpretem. É isso que eu vejo. Que louco isso, né? Porque eu tenho uma concepção que adversa um pouco aí, porque eu sempre falo com minha esposa, inclusive, sobre isso. Fala assim, ó, a Psi, que é a você, que tem 60% ali das composições em parceria com você, né? Outras minhas, tal, enfim, sozinho. E aí eu sempre digo para ela assim, ó, eu acho que naquele contexto lá atrás, eu dava o caos para você fazer a sua ordem, né? E hoje eu lanço a ordem para você entender o seu caos, sabe? Então a gente brincava meio que com o aleatório, a gente jogava o aleatório, não tem isso era uma imposição. E desse caquinho as pessoas iam formando, e o quanto a gente já teve de interpretações sobre tantas músicas, né? Acho que a Pódium é a trilha da Mãe Senhora, né? Que eu já ouvi de interpretação sobre ela, né? Não dá no gibi. E aí perguntavam pra gente, você quis dizer isso? Aí a gente provocativamente dizia, você achou isso? Então massa. É isso que você tem que achar. Tá entendendo? Então era meio que a galera encontrava os seus cacos e fazia sentido, né? Mas olha só, isso você está falando de um contexto mais macro aí. Eu tô falando do ponto de vista, quando você diz assim, quando você diz, receba e dê a ordem que você quer. Para mim, isso era uma maneira que você queria aparecer para ser interpretado. Isso era uma forma de que você queria ser interpretado. A sua forma de ser interpretado é interprete assim, como você quiser. Então, assim, deixa eu ver. É porque olha só, vou explicar com calma. Porque eu estou tentando fazer justamente, eu estou tentando identificar justamente contraditórios nessa expressão. Olha só. Você diz assim, o que foi que eu disse? Que hoje você abre a possibilidade de que a interpretação seja mais aberta. Eu não estou dizendo que você não oferece ordem nos seus textos. Seus textos dessas músicas do Entortando são até mais harmoniosos, do ponto de vista até lógico, inclusive. Eu acho que fazem muito mais sentido. Fazem muito mais sentido do que aquela coisa mais psicodélica do passado. O Entortando não é psicodélico. Justamente. Ele não perdeu o viés psicodélico, mas ele não é pegado à psicodelia. Como era lá no passado. Por ser pegado à psicodelia, eu me lembro até dos porcos filosóficos, mas eu não vou nem tocar nesse ponto agora. Daqui a pouco eu falo sobre a questão dos porcos filosóficos nesse CD, do Entortando. A questão dos porcos filosóficos. Mas da questão, quando a gente diz assim, eu sou psicodélico, e você tinha isso como... Eu até conversei isso com o Raimundo uma vez. Eu disse, cara, ele insiste muito nessa questão da psicodelia. Ele insiste demais nisso. Então, assim, no meu ver, havia um pouco... Eu estou falando da minha impressão. Havia um pouco de ira na hora de compor, era mais rebelde, mais irado, e tinha essa imposição sua de ser psicodélico. Eu quero que seja dessa forma. Não estou dizendo que você impõe nada para mim, não. Eu estou dizendo para quem for ler seu texto. O seu texto buscava se impor, suas letras, eu estou falando porque eu compus com você, né, aquelas músicas. E aí, quando a gente compunha, eu tinha que... Uma das coisas que fez a gente dar certo foi aprender a respeitar o outro na hora de escrever um parágrafo. Você lê meu parágrafo e você vai lá e põe daquele seu jeito. Às vezes eu ficava puto, porque você vinha de novo com psicodelia. E eu tinha que dar um passo atrás para voltar para a psicodelia, para tentar falar com você naquele texto. Tá entendendo, Zefinho? Ele escrevia, a gente começava a compor. Ele escrevia, eu tô falando isso porque eu compus com ele, não é só como ouvinte das músicas e fã das músicas, não. Eu compus com ele aquelas músicas do passado lá, e eu sentia o quê? Escrevia de um jeito, ele triturava, não, ruminava. Ele ruminava o que eu estava falando, e quando ele botava para fora, vinha psicodelia, com muita questão de identidade contraditória também, mas principalmente a questão da pluralidade de sentidos. Isso você, com certeza, dava essa questão de pluralidade de interpretação, dava, mas sua disposição era essa, de ser psicodélico. Você se apresentava como isso. Já no Entortando eu já não senti isso, no Entortando eu já senti, olha só, eu tenho algo a dizer,
vocês interpretem como quiser. Entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Não disse que você... Eu não disse que você... Entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Né? É porque comunicação, às vezes a gente quer falar uma coisa, mas não consegue dizer exatamente como a gente sente. Então, como eu que bom que não se diz, naquela né? época... Oi? Que bom que não se diz. Eu acho que era a nossa proposta estética musical era justamente possibilitar isso, né? E é de entender que a comunicação ela é obstruída por uma série de percursos aí, de imprevistos, e que as condições de interpretações de ambos os lados terminam sendo parciais, né? Você tocou num ponto muito bom, de versos mais harmoniosos, apesar da identidade dos contraditórios. Agora, Jefinho, você vai ter que permitir uns 5 minutos de prorrogação aqui, viu? Porque é um momento, assim, de muita coisa bacana para trazer aqui das nossas discussões, essa parceria nossa aí. Eu estou lembrando aqui de outra colocação que eu sempre faço, Rodopiro, é que quando você fala assim de que você, Vina, me ensinou a compor, eu acho que ensinar e aprender são coisas de mão dupla e que ambos aprenderam e ensinaram, né? É um processo de experiências, de troca. Mas engraçado você falar isso de você ter que voltar, né, para psicodelia, porque eu sempre falo sobre isso, digo, caralho, Rodopiro me ensinou a escrever sem freio. Porque eu vi uma facilidade tão grande, Jefinho, nesse bicho, sabe? Ele pegava a viola e estava ali criando melodia. Daqui a pouco ele, pá, bota aqui, devagar na agendinha ali. Isso aí. Sabe? O aleatório dele era muito lógico, sabe? Havia um sentido nas reminiscências ali, né? E eu ficava, caralho, isso é que é foda. E aí eu já senti esse baque, que aí é para uma futura live, né? Que vai ser com o Raimundo Silva lá na frente. Mas, tipo assim, com o Raimundo eu já não consegui fazer essa conexão do que eu chamaria de aleatório. Você chamaria de psicodélico, então eu chamo de aleatório. Porque eu lembro que eu compus uma música com o Raimundo, e eu falei de uma história de uma garota que estava na floresta e desceu no mar, encontrou uma concha, estava no cometa, aí ele fez, bicho, aquele jeito dele, bicho, para aí, bicho, que eu ainda estou pensando na garotinha na floresta, sabe, tal, você já foi, de cara, mas isso é sintoma do Rodopiro, pô, tá entendendo, de abrir, qual o problema, você tá na floresta, no mar, na concha, no espaço, tá entendendo, é muito, muito isso, cara, é isso. Com certeza, se pararmos para pensar, a gente está preso numa bola que gira em torno de uma bola que queima. Então, assim, a própria realidade é uma loucura pura, né? Então, assim, o que eu quis completar aqui na questão é que a racionalidade ela está presente nos seus textos, sim. Nunca deixou de estar presente a racionalidade nos textos. E que, assim, dá para entender muito bem o que você está querendo passar nessas músicas que você está apresentando. Mas essa questão da identidade do contraditório, porque eu acho interessante que, às vezes, coisas que nós queremos falar, que a gente tem dificuldade de falar, e a gente deixa de falar porque a gente sentiu que vai usar uma palavra que não é, mas que não é apropriada, e a gente descarta aquela palavra. Mas, às vezes, uma palavra que pode não ser apropriada, colocada junto com outras, pode criar um significado exatamente daquilo que você estava pensando e sentindo. Entendeu? Então, assim, é isso que eu estou dizendo. Quando eu disse que eu estava compondo com você vinha com a questão de buscar... É porque eu não estava olhando para mim, né? Vai ver, você viu a questão psicodélica, e aí você quis se comunicar comigo naquela mesma linguagem, e aí disse, pô, esse cara está indo longe demais. Sendo que eu já tinha ido muito longe, né? Eu já tinha ido longe com a questão da psicodelia. Aí ele veio mais longe ainda. Então, acho que por isso que casou bem aquelas composições. Hoje em dia você prosseguiu, sim, ainda muito de... Ainda há a questão da melodia circense, algumas ainda tem a questão da questão circense, infantil ainda tem um pouco, mas você tem uma rebuscada muito maior, vejo uma amplidão maior. Achei a música... essa Promessas, essa música, com esse riff inicial de guitarra, eu achei que ela ficou bem um rock and rollzinho, e assim, já não tem mais aquela pegada tão infantil, não achei, apesar de ter não sei se é um
o barulho de uma flauta doce que você bota. Não se lembra de uma flauta doce, né? Eu não lembro. Oi? Foi uma flauta lá no meio do ska, né? Flauta, No ska. né? Promessa de remédios, né? Para variar. Variar. Então, assim, há muito dessa questão de remendar, de costurar, remendar. Os porcos filosóficos, ele tinha essa questão de você sair misturando, porque o porco, ele mistura tudo, né? O porco, ele faz uma sopa, ele faz o que você jogar no chiqueiro, o porco come. Então, assim, eu vejo muitas questões filosóficas sobre a existência nos seus textos desse CD Entortando. Tem muitas questões interessantes sobre o tempo, né? Deixa eu ver, eu anotei aqui um texto aqui, ó. Em Promessa de Remédio mesmo, quando você fala posteriormente o que passou. Há muitas questões interessantes que fazem a gente pensar sobre o tempo. Se uma pessoa que não quer pensar sobre o tempo, eu vi, pô, ele está falando posteriormente o que passou, né? O futuro é ancestral. O futuro é ancestral, posteriormente o que passou. Não só isso, mas questão a relação de dor, amor, de culpa, de... Tem uma questão que eu queria lhe perguntar, mas eu deixo para outro dia. Não... quando você fala assim, comida da existência, mudar o preço do alimento da cabeça, que na número 1, né? N1, na verdade, né? Culpa cruel do seu, sabe? A gula. Comida da existência, mudar o preço do alimento da cabeça. Lá na frente, tão valente quanto o medo. Então, assim, há muitas questões presentes ainda sobre a existência e a condição humana. Você é muito ousado. Eu vou dizer, você é ousado demais. Você é um compositor muito ousado, porque você quer falar, você pensa, você sente e quer expressar. E você coloca a condição... Você não está... Assim, o curioso é você pegar, por exemplo, essa Promessa de Remédio mesmo, ela tem um momento que ela lembra um bregazinho. E eu me lembro que no passado você teve até um mestrado seu sobre a questão da música brega. E o brega hoje, que às vezes as pessoas associam, está associado à música vulgar, a música ruim, com letras que só falam pornografias. Mas esse seu brega é um brega que trata de questões muito cruciais para a existência da vida humana. Não é à toa que a gente gosta, que eu vejo você colocando dessa forma essas expressões. Gostaria que as pessoas prestassem mais atenção em você. Poxa, obrigado, Rodopiro. Isso é gostoso ver isso, prestar atenção, porque a gente necessita, que eu sempre falo aqui no final das lives, que por sinal a gente, infelizmente, já está no nosso tempo aqui, mas eu sempre falo no final isso, que o meu grito possa ecoar no grito do outro, né? É justamente isso, né? De chamar a atenção. Quem sabe, né, Jefinho, a gente, nas nossas reuniões aí que eu tenho com o Jefinho semanalmente, a gente não possa pensar, viu, Rodopiro, uma temporada aqui filosofando o entortando. E a gente podia pegar ali música por música e passar semanas conversando sobre isso, né, Jefinho? Vamos conversar, vamos pensar, porque eu sabia claramente, Rodopiro, que essa live aqui, se deixasse, a gente passava 3, 4 horas, tá entendendo? Porque muita coisa para se conversar e trocar ideia. Aí eu sinto até mesmo, tipo, sinto muito mesmo, de dizer assim, caramba, a live passou do tempo, porque a gente daqui estabelece a meia hora, né, como um prazo limite para isso. Mas vamos conversar sobre isso, viu, Rodopiro? Vamos pensar sobre essa proposta aí com o Jefinho também, de pensar o Filosofando e Entortando. É muito bom olhar esse seu olhar, não só de um cara que construiu uma parceria, uma história musical comigo, mas porque vem da filosofia e contribuiu muito, né, comigo, não só na arte do compor, como nas nossas noites e noites e noites discutindo sociologia e filosofia, né? Velho, olha, brigadão por tudo, Rodopiro. Eu agradeço de verdade, assim, com muita alegria, você aqui, certo? E vou deixar o Jefinho aí fazer os processos dele aí, de sempre, e a gente vai conversando, tá joia? Segura aí. Só uma última coisa aqui. Olha, entortando, tem uma frase, conquistando tu, minha falta. Então, essa forma de pensar algo e falar algo, como é que se conquista uma falta de alguém? Não é eu o filósofo. Eu estou tentando mostrar com essa minha participação hoje que você trata questões existenciais muito bem,
no contexto das músicas. E por isso que eu acho que as pessoas que sofrem com essas questões existenciais, um amor que dói, e conquistando tu, minha falta, como é possível nessas situações? Né? Vale a pena conferir o CD Entortando. Massa. E vamos conversar mais. Filosofando e Entortando é uma ideia. Vai lá, Jefinho. Pois vamos lá, esse caminhando para o final, né? Os recados de sempre. Na última live, na reta final, a gente já deu o spoiler, mas hoje já podemos anunciar que as músicas já estão lá no Cifra Club, agora com a cifra, não só com a letra. Tem a letra lá no livro, né? No Cifra Club só não vai estar duas músicas específicas, que por coincidência é a primeira e a última, acabou tendo um probleminha, mas todas as outras, com exceção da Santo Desvia e da Ele Quer Tocar na Minha Banda, estão lá no Cifra Club. As lives também estão sobre as músicas, né? Essa primeira temporada, vamos denominar assim, sobre as músicas, já estão todas upadas lá no YouTube. Estão lá na playlist Live CD Entortando. Então vão ter, além das lives falando sobre todas as músicas, vão ter também duas lives contando a história do CD Entortando. Uma com uma pauta mais técnica, a outra mais sentimental, digamos assim. Isso. E que se completa lá. E essas outras lives que a gente está começando a fazer agora com a participação, né, do personagem do CD Entortando, que é a experiência do CD Entortando. Já teve a primeira live que foi na semana passada com o James. Ela ainda não está no YouTube, mas em breve estará lá também junto com essa. E semana que vem vamos receber aqui a Carol. E além das lives, também as músicas com todas as legendas estão no nosso canal do YouTube. E todos os links para todas as plataformas de streaming, de streaming não, né? De músicas, que a gente também está com todas as músicas em todas as plataformas. Estão todos os links na bio do Instagram, direcionando para as playlists certinho, para Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, tudo certinho, tudo bonitinho. E é isso, tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado por quem ficou aqui. Tchau, tchau, Vina. Tchau, tchau, Adenilton, palhaço Rodopirô. Pode se despedir aí, pessoal. Valeu. Como eu digo, compartilhem, ouçam o trabalho. Meu grito pode ecoar no grito do outro, no seu e no do outro, da outra. Né? Então, compartilhe. Eu, mais uma vez, reforço que a galera chega lá no Cifras Club, estão as letras lá com as suas respectivas cifras, para bater uma viola na roda de amigo, né? Trocar um papo e rolar o Entortando. Estão lá, como o Jefinho falou, faltam as duas, primeira e a última, né? Duas músicas do disco. E, Rodopirô, deixa com você para encerrar, para fechar aqui. Bom, tá bom, me despeço aí, foi bastante proveitoso encontrar você de novo e tentar participar mais uma vez dessa sua obra bastante grande, né, bastante valiosa. Para mim, eu gosto muito, né, é curioso, às vezes eu fico pensando se eu tivesse mais disponibilidade de tempo, eu poderia participar mais, mas infelizmente no momento da minha vida eu não estou podendo participar tanto, que eu estou com 3 crianças pequenas, mas no máximo que eu puder ajudar você, eu estou aqui à disposição, viu? Sou seu fã, meu filho. Com certeza. Eu sei disso, recíproco, você sabe disso, recíproco, meu parceiro. Viu? É isso aí, gente. Tchau, tchau. Valeu, cheiro para todo mundo. Tchau, tchau. Até semana que vem.